Queridos, bom, meu nome é Cristiano P7, as pessoas me conhecem como Pastor P7. A Astrid, né, fica me encarnando por causa do meu sotaque carioca, mas vocês sabem que eu sou de São João de Meriti. São João de Meriti, para quem não sabe, quem conhece aqui a Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro? Levanta a mão. Tudo bem, eu vou te falar o seguinte, São João de Meriti é a cidade mais linda do Rio de Janeiro, fica na Baixada Fluminense. Não entendi a risada, gente. Bom, eu quero te explicar que São João de Meriti é a cidade mais linda aos olhos de Deus. E eu tenho certeza que cada vez ela se tornará mais linda aos olhos de Deus, com certeza. Faça uma visita ao Rio de Janeiro, mas não deixa de passar por São João de Meriti não, tá? Cadê a irmã que estava aqui cantando? Aquele ministério lindo, parabéns, viu, irmã? Mas decisão errada vir para cá, viu? Ficava lá no Rio, São João de Meriti, referencial de vida e tal. Ok? Bom, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre a minha família. Está ali a minha família, minha esposa, Esther, minha rainha. Está grávida hoje de 4 meses. É milagre, né, gente? Ali está minha filha, hoje com 10 anos, Elisa, já tem pensado em namorar. Ai, meu Deus, ela fala, papai, tenho pensado em namorar depois dos 30. Eu continuo nesse pensamento, filha. Vai nesse caminho ali. Ali está o Cássio, a carinha dele não engana, né, irmãos? Cássio, um dia desse, estava na sala de aula, lá na escola bíblica, no nosso CCM lá, e aí a professora estava falando sobre medo, e estava perguntando para a turma, bom, meus alunos, criançada, quem é que vai acabar com todos os medos? Quem é que vai acabar? E o Cássio levanta a mão. Então ela pensou, você sabe, aquela expectativa do filho do pastor, né? Então ela falou assim, olha, Cássio, passou a palavra para o Cássio, quem é que vai nos livrar de todos os medos? Pode falar, Cássio, filho do pastor, né? Ia fazer um discurso teológico, mas ele levanta a mão e fala assim, Capitão América, tia, Capitão América. Então você vê, né? Ele acaba comigo, não tem jeito. Mas, gente, eu conheço vocês há alguns anos, sou muito abençoado. Pastor Inácio me treinou, pastor Oswaldo, Astrid, Wagner, Alexandre, pastor Léo, Lorena, tantos, pastor Luiz de Jesus, estou guardando melhor para você, irmão, Braulhão, tanta gente que foi lá me abençoar. Vocês sabem que a primeira vez que eu vim em Belo Horizonte foi por causa de vocês. Na verdade, talvez seja a primeira vez que eu tenha vindo no estado de Minas Gerais. E eu sempre ouvi falar aquela assim, olha, se um mineiro falar para você, é ali, é longe o negócio. Agora, se falar logo ali, é mais longe ainda. E eu vim com aquilo na cabeça, carioca malandro, nascido e criado no Morro do Borel. Eu falei, eu não vou dar mole para mineiro nenhum, tá pensando o quê? Não vou dar, isso não vai acontecer. Bom, cheguei aqui no aeroporto de Confins, é isso mesmo? E aí a pastora, a Thaís, a esposa do pastor Iná, foi me receber. E eu fui lá cheio de malas, chegando aqui pela primeira vez, vim aqui num congresso Paixão Contagiante. E aí nós fazemos também, lá na Referencial de Vida, um congresso, temos um tema muito bacana, Paixão Contagiante, viu, gente? Aliás, eu fico meio chateado que a Camila Dora, ela está aí, ela adianta mais a arte, irmã, porque demora a chegar muito lá, entendeu? A gente está ficando com dificuldade. Faz arte aqui, manda logo para lá, entendeu? Ok, mas parabéns, irmã, você arrebenta mesmo, hein? Então, o que acontece? Cheguei aqui, a pastora Thaís me recebeu com muito carinho, simpatia mineira total. Falou, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo e tal. Deixa eu segurar aqui tuas malas. Eu falei assim, não, minha irmã, não precisa não. O que é isso? Não precisa disso. E aí ela falou assim, vamos embora? Eu falei, onde está o carro? Logo ali, eu falei, perdi. Logo ali no aeroporto, logo ali no estacionamento do aeroporto. Você já viu como é que é o logo ali, gente? Eu estou andando no meio do caminho para o aeroporto com a mala. Eu falei, miséria, por que eu não botei ela para carregar essas malas? Eu estou falando da minha carne aqui, tá, irmãos? Estão carregando lá para a mala e chegando ali, lá no estacionamento, que era pertinho demais, chegando lá no estacionamento. Pastor, você vai pregar ou vai ficar fazendo piadinha o tempo inteiro? Não, peraí, eu vou pregar, olha só. Na verdade, eu chegando no estacionamento, aí eu falei assim, onde está o carro? Tá ali. Ali aonde, irmã? Tá ali, é uma dessas ruezinhas aqui do estacionamento, irmãos.
Eu perguntei qual era a letra, porque eu vi assim, A, B, C, D, F, G, né? E ela falou assim, não, é número 3, depois que termina o alfabeto ainda tem 3 ruas de número, ele não está lá na rua 3. Você vê que situação, né, gente? Mas, pessoal, muita alegria mesmo de estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, quero fazer um momento aqui de cura. Preciso, gente. Sabe por quê? O segundo menino que arrebentou com a minha vida está ali, ó, Luiz de Jesus. Fala sério. Gente, já viu ele mancando? Isso é mentira, irmãos. Ele não manca nada. Ele me levou lá para os Estados Unidos. Primeira vez também que eu fui para os Estados Unidos. Foi uma honra. Sabe, morador de São João de Meriti, lá nos States. Eu achei fantástico. Está aqui o Eduardinho que me recebeu lá. Está aí o Luizão lá. Luizão estava lá comigo, lá na Times Square. E ele falou assim para mim, cara, vamos lá no Marco Zero. Vamos lá onde as torres caíram. E eu falei assim, vamos lá, Luizão, vamos sim. Eu falei, cara, esse cara manca. Não é possível que esse cara vai andar mais do que eu. Mentira, irmãos, ele não manca nada, isso é tudo história. É simplesmente, ele fez assim, no meio do caminho, eu já tinha andado mais ou menos uns 4 quilômetros, e eu perguntei para ele assim, Luizão, aonde que é esse negócio? Não sei para que eu fiz essa pergunta. E ele responde para mim, é o quê? É logo ali, querido, 70 quarteirões eu andei para ver o negócio, 70 quarteirões. Então, Luiz, olha, não é brincadeira não, para com isso, se liberta de tu não manca nada, cara, tu engana. Ele foi com a perninha assim, eu pensando, não é possível que esse cara vai longe, 70 quarteirões, ele andando, e eu já assim. E eu falei, ele falou, vem comigo. Eu falei, brincadeira não, e Luizão não para por aí não, irmãos. Vou contar uma minha, então. Você sabe como é que brasileiro, ele não sabe nada de inglês, ele faz? Você não sei, ele fala alto e pausado. Ele chega para um americano, é o meu caso, eu não sei nada, tudo bem? Então ele chega para um americano e fala assim, meu nome é Cristiano. Já viu? Você já viu isso? Fala a verdade, mais alguém já viu isso acontecendo? Levanta a mão aí se você já viu, é por aí mesmo. E aí eu tô lá, minha garganta já tá pegando, você tá vendo, né? Então eu falei, poxa, eu estou com problema de garganta. O Luiz chega com o negócio e fala assim, toma aqui, cara, isso aqui é muito bom. E eu espirrei na minha garganta e falei, pô, cara, que legal, isso é bom demais. Voltei dos Estados Unidos, tá rindo, né? Voltei dos Estados Unidos e eu fiquei espirrando aquilo na minha garganta, porque a minha garganta estava falhando muito, e aquilo ali fez muito bem para a minha garganta. Algumas semanas se passaram, minha esposa veio para mim, Esther, falou, amor, você viu aquele negócio, aquele sprayzinho? Eu falei, ih, amor, estava ali em cima. Ela falou, já acabou? Eu falei, já. Luizão que me deu para a garganta. Ele falou, toma, é bom para a garganta. E ela falou assim para mim, me dá lá, amor, esse negócio. Você usou isso aí aonde, amor? Eu falei, na garganta. Ela falou, amor, está escrito aqui, sanitizer hands. Eu vou tentar te explicar, você que não sabe inglês igual a mim, estava escrito assim, ó, detergente de lavar as mãos. E eu falei, mas isso está errado, isso serve para a garganta também, viu? Eu te perdoo, Luizão, Deus te abençoe, meu irmão, eu te perdoo. Viu? Estou curado, viu, gente? Eu tinha que fazer esse perdão aqui, agora você tem que se arrepender, hein, rapaz? Terrível, terrível, terrível. Queridos, eu sou da Igreja Batista Referencial de Vida, no Rio de Janeiro. Uma igreja assim, atípica demais, as pessoas que vão lá, as pessoas ficam loucas com a igreja. Vou dar um exemplo para você, eu faço um GDzão lá de célula, vocês têm aqui também. O pessoal falta à faculdade, pede licença no emprego para estar no GDzão. Não é loucura, gente? O cara fazendo prova, tem gente que fala assim, pastor, eu vou fazer prova, mas eu vou pedir a segunda chamada. Fala sério, gente, troço é louco mesmo, né? O pessoal tem uma mania lá. A mania é o seguinte, todo mundo tem que ter um discípulo lá, todo mundo ganha Jesus, ganha pessoas para Jesus. Fizemos uma vigília numa madrugada e ficamos sabendo que o pessoal ia jogar uma macumba lá no prédio da igreja. Tem uma câmera lá que fica filmando, os macumbeiros foram lá e jogaram mesmo macumba lá dentro, jogaram pombas. Eu até falei, pô, joga um boi no rolete, gente, pelo amor de Deus. Jogaram lá umas pombas assim, nós filmamos isso. E naquela vigília eu falei, não, vamos ficar aqui na vigília. Os macumbeiros passaram, fizeram o trabalho lá na esquina, nós fomos lá, esterilizamos aquele trabalho. E o povo da vigília foi todo mundo lá. Tem uns crentes que ficam meio com medo, sim, mas a maioria foi. Queridos, depois que nós entramos para o prédio, Deus falou assim,
agora é a sua vez. Vai lá no mundo, 2 horas da manhã, numa vigília, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Vai lá no mundo agora e pega o pessoal e traz para cá que vai ter gente se libertando. Tinha mais ou menos umas 200, 250 pessoas naquela vigília, talvez 200 pessoas. Eu falei, eu quero 5 homens e 5 mulheres. 5 homens e 5 mulheres. Se levantaram rápido as mulheres. Teve uma irmã que tem úlcera na perna, irmã Tupiara, ela ficou assim, pastor, eu quero fazer parte disso. Eu falei, calma, minha irmã, fica aqui intercedendo. 5 homens e 5 mulheres foram num bar chamado Bar do Zé Pilintra, lá na minha cidade. Sabe o que aconteceu? 40 homens, 40 homens e mulheres entraram pelas portas do prédio, 2 horas da manhã, querendo libertação e uma nova vida. Sabe o que aqueles discípulos fizeram? Foram lá no bar, irmãos, e falavam assim com as pessoas que estavam cheirando e bebendo. Jesus mandou eu aqui para libertar você. Você quer uma nova vida em Jesus? Então me segue. E Jesus honrou aquela igreja. 40 pessoas, 23 almas decidiram largar os vícios naquela madrugada, queridos. Isso é o poder de Deus. Interessante nessa situação toda, é que na hora que eles estavam entrando no prédio, alguns estavam sem camisa. E eles então ficaram envergonhados de entrar no prédio sem camisa. Eu falei, querido, não seja por isso. Fui, tirei minha camisa e comecei a pregar o evangelho dentro do prédio. Eu não sei se alguns aceitaram Jesus por Jesus ou por eu estar sem camisa, né? Eu aceito, pastor. O que o senhor quiser, bota a camisa aí, por favor, né? Queridos, eu quero mostrar o vídeo do que é a nossa igreja lá. A nossa igreja, nós batizávamos 10 pessoas por ano. E depois do que nós entendemos o que é igreja, o que é ser discípulo e discipular pessoas, começamos a batizar 10 por mês, 15 por mês, 20 por mês. E aí aconteceu uma coisa linda. Durante 3 meses no ano, julho, agosto e setembro, todo ano, nós decidimos então juntos fazer um batismo em massa. E já há alguns anos, nesses 3 meses, nós acumulamos esses 10, 15, 20 batismos e batizamos pessoas em massa no dia 7 de setembro. Eu quero mostrar para vocês a minha família espiritual, que é a minha igreja. Então, vocês vão ver, o número que está ali é o número de pessoas que nós batizamos em 7 de setembro de 2013. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa... ok, tudo bem. Tudo bem. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver essa situação. Tudo bem? O número de pessoas que nós batizamos em 7 de setembro de 2013 foi 350 pessoas, queridos. Nós batizamos 350 pessoas, mudamos a vida de famílias, de casamentos, de filhos, de mães que estavam chorando com filhos nas drogas. Tudo isso porque uma igreja decidiu ser igreja do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra muito especial de Deus para a sua vida. Eu gostaria de falar sobre você investir na igreja. Por que investir na igreja? Querido, eu quero dizer que eu espero em Deus que essa mensagem mude mesmo a sua vida espiritual. Mude. E você saia daqui totalmente transformado em relação ao ser igreja e investir na igreja. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar por isso? Senhor Deus, família é lindo, Senhor, igreja é o teu corpo, família. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que durante essa mensagem o teu Espírito Santo quebrante os corações. Pai, que haja um mover espiritual aqui no nosso meio. Pai, que o teu Espírito vá à frente das minhas palavras e abençoe as vidas, Senhor. E que eles saiam daqui, Senhor, com uma atitude diferente em relação à igreja. Se eles são discípulos, que sejam mais. Pai, porque o Senhor quer nos levar para um nível maior, Pai. E que isso aconteça no nosso meio. A igreja que concorda, diga amém. Amém. Amém, queridos. Abra a sua Bíblia, então, em Atos 19. Eu quero contar a história de uma igreja para vocês. Atos 19. Eu quero contar a história dessa igreja para vocês. A igreja de Atos. Aliás, a igreja que está em Atos, nesse texto aqui, é a igreja de Éfeso. Eu quero contar essa história, então. Atos 19. Atos 19, a partir do versículo 7, diz a história do início da igreja de Éfeso. Grava isso, eu quero contar a história dessa igreja. E eu quero abençoar a sua vida com essa história hoje. Atos 19, versículo 7, diz assim:
E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Quantos homens estavam nessa igreja? Ok, então é o que isso, gente? Uma célula, amém? Quem concorda, diga célula. Amém. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, ou seja, falando mal dos cristãos, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como os gregos. Queridos, preste atenção. E entrando na sinagoga, começou a pregar o apóstolo Paulo junto com aqueles 12 homens. E o que aconteceu? Eles resistiram à palavra do apóstolo Paulo. Eles endureceram o coração. O que o apóstolo Paulo fez? Ele foi para uma escola naquela época, lá na cidade de Éfeso, uma escola de um tal o quê? Tirano. O nome daquele homem era Tirano, e ele era dono de uma escola. E o apóstolo Paulo ficou pregando durante 2 anos. O apóstolo Paulo ficou pregando durante 2 anos diariamente naquela escola. Queridos, aquele homem vivia da escola, era uma escola de tirano. Ou seja, à medida que aqueles homens estiveram ali, ou estavam ali pregando o evangelho, aquele homem não ganhava dinheiro. Aquele homem não difundia a sua escola, a sua universidade de filosofia. Aliás, historicamente falando, a cidade de Éfeso e Mileto é o berço da filosofia. Ou seja, aquela escola de tirano por 2 anos deixou de ser o berço da filosofia para ser o berço do reino de Deus. Aqui entre nós, o que fez aquele homem chamado de tirano? O que fez aquele homem chamado de tirano oferecer a sua escola para a igreja? O que fez aquele homem abrir mão do dinheiro, abrir mão do prestígio? Porque a escola dele não era mais conhecida como uma escola filosófica ou de filosofia, mas agora era uma escola que pregavam o caminho, ou seja, uma religião. O que fez aquele homem investir tanto? É nisso que eu quero chamar a sua atenção. Aquele homem, por 2 anos, doou a escola dele. Bom, isso é o que mostra a Bíblia. Eu acredito, por muitos outros anos ele fez isso. Por que Tirano resolveu fazer isso? Por que aquele homem resolveu abrir mão da própria vida, dos sonhos, por causa da igreja? É isso que eu quero conversar com você. Vamos continuar no texto? Vamos continuar e perceber o que aquele homem viu. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tirano estava vendo cura, Tirano estava vendo milagres, Tirano estava vendo transformações na vida das pessoas. Então, ao ver isso, ao ouvir, ao perceber a mudança que estava acontecendo na vida das pessoas, eu acredito, querido, que Tirano estava querendo investir a vida dele, os recursos dele, a empresa dele, a universidade dele na igreja do Senhor Jesus. Mas não para por aí, não. Eu creio veementemente que o que fez Tirano doar aquela escola, aquele espaço diariamente para o apóstolo Paulo, tem um pouquinho mais à frente a verdade aqui, interessantíssima. Diz assim, presta atenção, no versículo 17, avança um pouquinho aí na sua leitura. E foi isto notório a todos os habitantes em Éfeso, 400.000 pessoas, tanto judeu como gregos, e caiu um temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham
confessando e publicando os seus feitos, confessando os seus pecados. Olha, eu roubei, olha, eu sou sequestrador, olha, eu sou adúltero, olha, eu me prostituí, olha, eu usei drogas. Eles começaram a confessar, e Tirano vendo isso tudo. Tirano estava vendo o quê? Pessoas sendo transformadas. E quando Tirano começou a ver isso acontecendo, o que ele pensou? Eu vou tirar a minha escola de Paulo? Eu vou tirar a minha escola dessa igreja? De jeito nenhum. Quando ele começou, querido, a ver toda essa situação, ele começou a falar, eu tenho que investir mais. E você? O que você tem visto hoje na história de igreja? O que você tem visto hoje na Central? Porque eu lá do Rio de Janeiro, lá de longe, logo ali do Rio de Janeiro, eu tenho visto coisas maravilhosas acontecendo aqui. Eu tenho visto transformações maravilhosas, vidas maravilhosas. Eu vi uma vez aqui, e vi um rapazinho que era cardiologista, e ele falando assim, olha, eu abri mão da minha vida, porque a minha vida mudou. Eu sou cardiologista, eu tinha tudo para me dedicar, mas eu terminei o CCM e agora eu quero ser líder de célula. Sabe o que é isso? Mudança, irmãos. Eu quero te desafiar nessa noite a perceber o que você está vendo que te faz investir ou o que você não está vendo. Porque eu digo que aqui na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, eu tenho visto a mesma história que aconteceu aqui em Éfeso, vidas sendo transformadas. Quem já foi transformado aqui, largou as drogas, largou a mentira, a prostituição, tinha um casamento desfalecido, uma família desregrada, não tinha amor e viu Jesus e mudou a sua vida? Levanta aí a sua mão, quem já passou por ela. Dá uma olhada aí ao seu redor, querido. Em nome de Jesus, vê aí o que Deus está falando. Agora preste atenção que a história vai continuar. No versículo 19 diz assim, também muitos do que seguiam as artes mágicas trouxeram os seus livros e aí queimaram na presença de todos, aleluia, e feita a conta do seu preço, acharam uma quantidade de 50.000 peças de prata. Queridos macumbeiros, feiticeiros, o povo daquela região começou a pegar aqueles livros que não prestam, Harry Potter, não, estou zoando, gente. Começou a pegar aqueles livros de bruxaria, feitiçaria e começaram a queimar. Eles começaram a tacar fogo naquilo e Tirano vendo isso tudo. Tirano estava vendo, olha, minha cidade está sendo transformada. A minha cidade está sendo transformada pela igreja. E o que eu estou fazendo? Eu estou investindo para que essa transformação continue. Agora eu te pergunto, você está investindo para que a transformação continue? Porque foi isso que aconteceu naquela igreja. Tem mais, aquela cidade, Éfeso, tinha um templo chamado Templo de Ártemis, que Ártemis era uma das 7 maravilhas, o templo de Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso, então, o que acontecia na cidade de Éfeso? Então tinha uma idolatria muito grande, existiam ali grandes empresas que trabalhavam só fazendo o santinho da deusa Ártemis. As pessoas viviam disso e muitas pessoas consumiam essa mentira. Bom, Demétrio, um homem daquela cidade, chegou a reclamar, vai acabar o templo de Ártemis aqui na nossa cidade. As nossas empresas que vendem santinhos da deusa vão falir todas. Em outras palavras, a nossa mentira vai acabar, porque o evangelho está mudando a nossa cidade. E Tirano viu isso tudo. É por isso que Tirano estava investindo na igreja. Porque ele estava vendo que aquelas drogas, aquele tráfico, a cocaína naquela cidade estava fechando as bocas de fumo. E aquela mentira que as pessoas respiravam e viviam daquela mentira estava acabando por causa do evangelho. Então o que Tirano fez? Eu vou doar minha vida, eu vou doar minha universidade. Tirano provavelmente estava ali diariamente. Aí você vira para um crente hoje e fala assim, irmão, vem aqui segunda, terça, quarta, quinta. Que isso, pastor? Isso é idolatria, fanatismo. Que isso, irmão? O evangelho aqui no Brasil é uma Disneylândia. A nossa doação é muito pouca. Eu falo sempre isso na referencial de vida. Vai lá para a Síria, querido, que você fala que é cristão e o pessoal mata você. Vai lá na Indonésia, que estupram a sua esposa. Eu tenho um missionário na Jordânia, que ele foi para lá e ele não pode andar de mãos dadas com a sua esposa. Por quê? Porque lá a cultura pede isso e ele está pagando esse preço por Jesus. E por quê? Porque ele sabe que Jesus pode transformar aquele país.
Então, ele não se importa de investir a vida dele, investir o seu talento, investir a sua vida. E você? O que você tem visto? Eu vou falar para vocês, lá na nossa igreja o pessoal se doa. Eu vou falar, as pessoas lá são pobres, eu tenho mais ou menos 1.500 ovelhas, mais ou menos, vamos lá, 1.000, tudo bem, que seja, 800. Eu tenho um empresário na minha igreja, As pessoas são assalariadas, trabalham de maneira árdua, muitas trabalham de segunda a segunda, mas elas não abrem mão de estarem buscando a Deus na vida das pessoas, trazendo vidas para o Senhor Jesus. E vou te falar, tem uma vigília de oração, elas estão lá. Tem ali o lançamento de um CD, isso não aconteceu, só no mundo hipotético, tudo bem? E aí elas estão lá também. Agora nós vamos fazer um bloco de carnaval lá, referencial de vida, porque enquanto a igreja vai se retirar, nós vamos ficar ganhando vidas para o Senhor Jesus lá na minha cidade. Então, o que acontece? As pessoas estão falando, pastor, eu ia viajar para Cabo Frio, mas tem muito mineiro lá, eu vou ficar aqui mesmo. Não, queridos, eles não estão falando isso, eles estão falando assim, pastor, nós estamos vendo que a nossa igreja está mudando a nossa cidade, e nós queremos investir mais a nossa vida, e queremos investir o nosso recurso, queremos investir a nossa força, queremos investir os nossos sonhos, porque a igreja é a esperança do mundo, como diz Bill. A igreja pode mudar uma cidade. Éfeso estava experimentando isso e Tirano resolveu fazer isso. Eu vou te dar um exemplo porque que as pessoas doam a própria vida lá em nossa igreja. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero te apresentar esse jovem. Preste atenção nesse jovem que está aí. O nome dele é Luan. É um travesti muito conhecido na minha cidade. Aliás, era uma pessoa assim, que as pessoas tinham até medo de chegar perto. Era uma pessoa desbocada, usuária de drogas, ao mesmo tempo uma pessoa que repudiava qualquer um que se aproximava dele. Bom, o Juan é esse aí do meio. Juan, ele usa drogas e que é maconha com cocaína. Ele é um usuário de drogas, ali está com um copo de cerveja, um cigarro na mão, com 20 anos de idade. E ali está o Luan. Eu vou te falar um negócio, quando você olha para essa foto do Luan, essa foto aí, ele estava há 1 mês de fazer algumas cirurgias. Ele ia fazer colocação do seio, cirurgia laser no rosto, e ia mudar o seu sexo. Luan, eu vou te falar por que a igreja referencial de vida, ela abre mão de qualquer coisa, por causa do Luan. É por causa desse Luan aí. Vem aqui, Luan. Está aqui, queridos, o Luan. Amém, querido? Pode ficar de pé, porque Jesus está sendo glorificado mesmo. Pode aplaudir de pé, porque essa vida aqui pertence ao Senhor Jesus. É por isso, querido, que eu falo para você que qualquer investimento que nós fazemos na igreja, de tempo, de dinheiro, de profissão, de talento, vale a pena. É por causa de um Luan, querido, que estava nas trevas. Vou te falar, o Luan, a família tinha vergonha de tirar foto com o Luan. A família tinha vergonha. Pode sentar, querido, eu vou te mostrar ali, bota ali para mim, preste atenção nessa foto. Ali é o dia que o Luan se batizou. Volta a foto aí para mim, volta a foto, qualquer uma das fotos anteriores, olha ali, aquele ali é o Luan sem Jesus. E agora, aquele ali é o Luan com Jesus. Aquela ali é a célula do Luan, querido. Aquela ali é a célula de homens que o Luan faz parte. Ele agora falou para mim, pastor, eu estou lutando para ser discipulador. Eu já multipliquei a minha célula 2, 3 vezes, mas agora eu quero ser discipulador. O Luan, querido, está aqui do meu lado, ele está ali, ó, tirando uma fotinha que para você parece foto simples, né? Mas essa é uma foto. A próxima foto é a foto do Luan com a sua família, a sua irmã, o seu cunhado e o seu filho, o seu sobrinho. A família tinha vergonha de tirar foto com o Luan. E essa foi uma das primeiras fotos que a família tirou com o Luan em anos.
Fala para mim, Luan, vale a pena? Quem investiu, o que foi investido para que você estivesse aqui hoje? Boa noite a todos. Realmente a minha vida é um milagre hoje, porque se não fosse a minha irmã, a minha pastora, esposa do pastor P7, meu cunhado, investindo na minha vida, hoje eu não estaria aqui, porque eles realmente acreditaram no poder de Deus e que Jesus pode realmente transformar uma vida. E da mesma forma que eles fizeram isso, hoje eu também faço com outras vidas também. Tenho um prazer enorme de ser um líder de célula e dou a minha vida também para ganhar outras vidas para Jesus. Vou mesmo nas portas do inferno para arrancar aquelas vidas que andavam junto comigo, ganhar por Satanás para poder trazê-las para Jesus também. Obrigado, Luan. Quero dizer, pode ficar aqui um pouquinho, irmão. Quero dizer o seguinte, a irmã dele que está ali na foto e o cunhado investiram tempo, viu? Não foi fácil, não. Eles tiveram que chamar o Luan, tiveram que consolidar, tiveram que caminhar junto, tiveram que levar o Luan para o encontro, tiveram que acompanhar, tiveram que trazer, tiveram que levar, tiveram que estar nos cultos. Eles não queriam, porque lá na igreja, como aqui, a pessoa só precisa vir em um culto. Se vem pela manhã, não precisa vir à noite, nós não temos espaço. E sabe o que eles fizeram? Eles vinham nos dois, para o Luan estar nos dois cultos. Sabe o que é isso, gente? É um preço de investimento que a pessoa faz para que essas vidas, para que a nossa cidade, para que a nossa história, para que filhos, mães, pais sejam salvos. É um investimento. Eu queria fazer uma pergunta. Obrigado, Luan. Vale a pena você investir na igreja? O que você está vendo hoje, além da vida do Luan, que vale a pena você investir sua vida? Mas eu vou te falar o que acontece com a igreja. Vamos acompanhar a história da igreja de Éfeso? Vamos acompanhar? Porque a igreja aqui estava arrebentando, você concorda comigo? A igreja não estava bem demais? Quantos Luãs estavam aceitando a Jesus? Feiticeiros se convertendo, venda de santinho, loja de venda de materiais religiosos do inferno estavam fechando. A religião pagã estava acabando naquela época. Tudo isso por causa da pregação do Evangelho. E agora eu pergunto para você, o que aconteceu com essa igreja? Vamos avançar um pouquinho? Vamos continuar pensando na história da igreja de Éfeso? Então, quero pensar com você. Abre lá, 20, versículo 29. Aí é no final dos 3 anos do início da igreja. O início da igreja se dá em Atos 19, e com 3 anos dessa igreja, Paulo chama os líderes da igreja. No Atos, versículo 29, do capítulo 20. Olha o que Paulo fala para os líderes. Ele fala assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. 3 aninhos de vida, 3 aninhos de visão celular, 3 anos só, 3 anos daquela igreja arrebentando as portas do inferno. Paulo chama os líderes e fala o seguinte: olha, quando eu sair daqui, vão entrar no meio de vocês líderes que vão tentar roubar o coração de vocês, vão tentar destruir a igreja. 3 aninhos só. Queridos, eu chamo isso, sabe de quê? Síndrome do maná. Você conhece a síndrome do maná? Eu vou falar para você o que era o maná no Velho Testamento. O maná era um pão que os israelitas comiam e que Deus diz que era o pão feito pela mão dos anjos. Esse pão descia do céu. Está lá em Êxodo, capítulo número 16. Capítulo 16 de Êxodo. E o maná descia do céu, era um pão feito pelos anjos, diz a palavra. E todo dia de manhã, o maná estava ali na porta. Você já imaginou, gente? Você não precisar pagar pelo pão, você não precisar pagar pela comida, e todo dia comida fresquinha está lá na sua porta, feita pelos anjos. Eu vou falar um negócio para você. Eu vou te falar que o maná, ele tinha gosto de pão de mel. Aliás, pão de queijo também pode ser. Gosto de pão de mel. Era crocante, branquinho. E todo dia de manhã estava na porta deles. Fala a verdade, algum dia você ia reclamar se Deus resolvesse fazer isso por você? Todo dia de manhã está o pãozinho lá na tua porta? Quem é aí? Quem ia ficar muito feliz e nunca ia reclamar? Levanta a sua mão aí, que bênção, né, irmão? Mas isso não acontece na prática. É o que eu chamo de síndrome do maná. Posso ler um texto para você entender essa síndrome? Eu vou ler um texto, quero só que você preste atenção, só escuta.
Aconteceu, lá no Velho Testamento, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades ao Senhor. Versículo 4. Bom, não vou falar, senão você vai abrir e não vai dar certo. Um bando de estrangeiros, preste atenção nisso, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Os israelitas tinham aquele pão gostoso todo dia, mas eles começaram, por causa de gente no meio deles, que queriam comer carne, eles também começaram a se queixar. E começaram a falar igualzinho aqueles estrangeiros: ah, se eu tivesse carne para comer. Segura essa daí, querido. Preste atenção nisso. Continuando, eles falam assim: nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. Eles falam assim: nós nos lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito. No Egito, os israelitas eram o quê? Eles comiam peixe de graça? Eles eram escravos. Como é que eles comiam de graça? Está vendo? Eu chamo isso de síndrome do maná, Igreja Batista Central. Sabe qual é a síndrome do maná? Nós temos bênçãos de Deus na nossa vida, mas por causa de influência de outras pessoas e de outras situações estrangeiras à vida cristã, nós começamos a reclamar do maná que Deus nos dá. Você quer receber? Escuta aí, preste atenção no que eles vão falar. Nós estávamos lembrando do peixe de graça, também dos pepinos. Olha o que eles estavam lembrando do Egito. Não, fala sério, gente, olha só, pepino, se não fosse um contrafilé, uma picanha, mas vamos lá. Das melancias, só coisa boa, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Querido, fala a verdade, os israelitas tinham maná, mas eles começam agora a falar, sabe o quê? Ah, que saudade do pepino, ah, que saudade do alface, do boldo, que saudade do jiló. Quem gosta de jiló aqui, querido, que eu vou orar por cura na sua vida? Não, e aqui entre nós, os israelitas... Não, tem que ser cura mesmo, eu sei, é verdade. Não, fala a verdade, gente. Os israelitas começaram a falar, que saudade dos pepinos. Sabe o que é isso? Efeito maná. Querido, quando você entra aqui pela primeira vez em um culto, você fala assim: meu Deus, eu estou pisando no céu. Mas vai passando o tempo, eu não sei se por influência da família, de amigos, de não crente, da internet, ou sei lá, de qualquer capeta. Sabe o que acontece? Você começa a falar assim: ah, hoje eu não vou para o culto não. Ah, mais um culto, eu cultuo o Senhor no outro dia. Aí você começa a ter saudade do pepino. Aí você começa a falar: não, hoje eu quero ficar em casa, que eu quero curtir a televisão. Lembra quando você tinha uma vida vazia, que você ficava em casa? Mas agora você quer voltar a ter uma vida vazia. Por quê? Porque você está sobre a síndrome do maná. Sabe, quando eu ouvi a palavra do pastor Paulo Mazzoni, você falava assim, que palavra! Eu amo ouvir esse homem. Mas com o tempo você começa a falar: ah, hoje eu não vou para o GD não, vou ficar em casa, eu vou sair para comer com os meus amigos que levaram você talvez a acabar com o seu casamento, a acabar com a sua história, mas agora você quer voltar a fazer o que estava no Egito. Eu quero te falar, a igreja de Éfeso foi alertada pelo apóstolo Paulo que pessoas iam entrar no meio deles e ia começar a querer influenciar para que eles voltassem para onde? Para o Egito. É impressionante, irmãos, como as pessoas, quando entram na igreja, elas amam tudo, cantar, choram, depois fica no WhatsApp na hora do culto. Se tem alguém no Facebook aí, quebra, querido, quebra, para logo, tira logo isso da tua mão que não é de Deus. Não, começa a tudo parecer muito normal, sem graça. Aí você fala assim: aí eu vou te contar uma que é boa. A síndrome do maná começa assim, ó. Chega aqui o pastorzão Alexandre e fala assim: olha, semana que vem vai ter inauguração da Petrovale, querido, inauguração de uma igreja do Senhor Jesus. E você fala: ih, não vou nesse lugar não. Não vou não, ih, estou fora. Mas eu vou te falar como é que funciona isso.
Pastor Alexandre deu um anúncio aqui. Show? Olha como é que funciona a síndrome do maná na prática. Você vira para o lado e fala assim para o irmão assim, e aí, você vai? Aí o irmão está aqui e fala assim, vou nada, cara. Isso é mó furada. Esse cara aqui é um estrangeiro, gente. Aí você, que é um servo de Deus, está aqui falando assim, eu estava pensando em ir. Aí o cara aqui, tô fora, irmão, vamos para o churrasco, vou fazer lá, vai ter um jantar lá, vai ser lindo, maravilhoso, vai ser tudo de bom. O cara aqui, é mesmo, né? Não vou, não. Aí chega na inauguração da Petrovale. Vou te falar o que acontece na inauguração da Petrovale. Você não vai, de jeito nenhum, você vai para a inauguração da Petrovale, porque você foi influenciado. A alegria que você tinha de estar naquela obra maravilhosa, participando de uma história, você não vai, porque não precisa, não quer. O cara falou que não ia, marcaram para fazer um churrasco. Chega naquele dia, tu começa a ligar para o cara não te atende. Você começa a ligar para ele, manda o WhatsApp, o cara não te responde. Quando chegar lá na segunda-feira, ou seja lá onde for, o que vai acontecer? Você vai abrir, então, o teu Facebook. Aquele irmão que falou que não ia na inauguração, que falou para você não ir, e você se influenciou, está lá, então. Ele fez um selfie lá na inauguração da Petrovale. E ele curtindo assim, dando ok, abraçando o pastor Alexandre. Aí você, olha, irmão, você não falou que não ia, cara? Ele vira para você e fala assim, que isso, cara, eu não ia perder isso por nada. E quem ficou de fora? Você não, eu com certeza vou. Ou iria. Queridos, isso se chama síndrome do maná. E a igreja de Éfeso caiu nisso. Querem ver? Vamos avançar um pouquinho na história da igreja de Éfeso. Bota aí para mim. A igreja de Éfeso, com 6 anos, Paulo escreveu o livro aos Efésios. A igreja tinha 6 anos de vida e Paulo escreveu aos Efésios. Sabe o que ele escreveu aos Efésios? Nós não vamos ler o livro aos Efésios. Eu vou falar para você o que Paulo escreveu. Paulo escreveu assim, está lá na carta de Paulo aos Efésios. Está lá. Lembre-se de onde vocês saíram. Lembre-se que foi pela graça que vocês são salvos. Palavras que estão no livro de Efésios. Paulo falando assim, olha, lembra de onde vocês saíram do mundo, como era a vida de vocês sem Jesus. Sabe por quê? Porque aqueles homens já tinham esquecido como é que era a vida deles no mundo. E quando a gente esquece como é que a nossa vida era no mundo, a gente para de investir na igreja. Porque quando você começa a esquecer de onde você veio, cuidado, você pode estar voltando para lá sem saber. Queridos, vamos avançar na história da igreja de Éfeso? 6 aninhos, Paulo começa a descer a lenha. E Paulo começa a falar assim, lá pelo capítulo 5, 6. Olha, vocês estão com um problema entre vocês. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os irmãos já estavam começando a bater de frente um com o outro. Paulo começa a falar, mulheres, sejam respeitosos com os seus maridos. Maridos, amem as vossas mulheres. Filhos, obedeçam aos seus pais. Por quê? Porque na igreja de Éfeso agora estava acontecendo uma deteriorização da família. Por que isso estava acontecendo? Porque aqueles irmãos deixaram-se influenciar por alguma coisa que fez com que eles se desanimassem. E eles começaram a voltar a praticar. Eu fico vendo hoje nas igrejas, pessoas com problemas de família, de casamento, mas como é a vida espiritual como igreja? Vai ver, a pessoa esquece de onde era e começa a trabalhar e a viver como no Egito e começa tudo a acontecer de novo, mas agora ela fala assim, mas eu sou de Jesus, por que meu casamento está acontecendo isso? Querido, você só é de Jesus nominalmente, mas na verdade você está de novo lá dentro do Egito fazendo as mesmas coisas. Vamos continuar andando na história da igreja de Éfeso, porque a igreja está indo de mal a pior, você pode concordar comigo? Começou linda, mudando Belo Horizonte, mas a coisa está tensa. Vamos continuar? Paulo continua escrevendo aos Efésios. Ele vai escrever agora, com 8 anos, se eu não me engano, bota aí para mim, ele escreve 1 Timóteo. Ele escreve para Timóteo, que estava em Éfeso, capítulo 1, versículo 3, ou versículo 4, diz assim, Timóteo, fala aos líderes da igreja
que eles estão ensinando coisas que não prestam. Eles estão ensinando sobre genealogias sem sentido. Eles estão explicando superstições tolas. Então, agora você percebe o negócio. A igreja começou com 3 aninhos, estava mudando a cidade. Com 6 anos, eles já estavam deixando de viver a vida cristã. Agora, com 8 anos, os líderes também foram influenciados e agora estão ensinando o que não presta. Os líderes agora, que deveriam estar fazendo a diferença, já não estão fazendo. Você está entendendo, Igreja Batista Central? Se você está entendendo, você diz assim, amém. 8 anos, olha como é que mudou a história da igreja, daquela igreja. 8 anos, 3 anos aquela igreja estava arrebentando. Com 6 anos, todo mundo já tendo problema na vida pessoal, porque estavam esquecendo de onde vieram, estavam voltando para o Egito. E agora, com 8 anos, Paulo escreve a Timóteo, vai lá e exorta os líderes, porque eles estão fazendo o que não presta. Agora se liga, com 8 anos daquela história, o que aconteceu com aquela igreja, gente? Vamos ver como está aquela história? Vamos avançar mais um pouquinho, porque tem 1 João. 1 João foi escrito João vivendo em Éfeso. Ele escreveu 1 João para a igreja de Éfeso. É interessante porque nós podemos acompanhar a história de Atos, a igreja com 3 anos, o livro de Efésios, a igreja com 6, 1 Timóteo com 8, e agora 1 João com 23 anos, eu vou te falar o que aconteceu. Com 23 anos de idade, a igreja de Éfeso, sabe como é que estava? João fala assim para eles, olha, se vocês dizem que não tem pecados, vocês estão mentindo. O pessoal estava vivendo uma hipocrisia tão grande que agora eles estavam acreditando que nem pecado eles tinham. Sabe o que João fala na primeira carta dele, à igreja de Éfeso? Ele fala assim, olha, deixa eu falar um negócio para vocês, o amor do mundo se constitui inimizade contra Deus. A igreja de Éfeso e os líderes se distanciaram tanto que o apóstolo João, ele agora questiona se eles até são cristãos. Com 23 anos de uma história que poderia ser linda, que poderia ter transformado a Ásia, que poderia ter mudado o mundo, mas algo aconteceu na história daquela igreja, eu acho que foi a síndrome do maná, queridos. De alguma forma, aquela igreja se deixou influenciar, mudou o coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas que estavam amando investir a vida, ao tempo, agora elas queriam ficar curtindo então a social, a night, o passeio, e viagem, e vamos fazer tudo, e não, eu não tenho tempo para ir no GD, eu não vou na célula, eu não consolido, eu não tenho tempo para fazer discípulo, a minha empresa não pode servir a Jesus, a minha casa não pode abrir porque o meu sofá é muito lindo, eu comprei na Pérsia, e o tapete também veio junto de brinde, o negócio está tenso e eu não vou investir nada. Isso. E com 23 anos, quando João escreve, ele diz que achava que nem eles eram crentes. E fala, se é que vocês têm Jesus no coração. Está lá na primeira carta de João, aos Efésios. Eu pergunto para você, quando você olha para a sua vida hoje, como que você tem pensado o investimento da sua vida no reino? Pastor, eu quero ser líder. Porque ser líder nada mais é do que ser um discípulo de Jesus. Pastor, eu quero ser um anfitrião, porque a minha casa tem que servir como uma escola de tirano. Não, eu entendo, irmãos. Eu entendo, porque mesmo na Igreja Batista Referencial de Vida, que o povo parece ser louco por Jesus, tem gente que não está querendo investir. Tem gente que quando dá um sol lá no Alasca e passa o cometa lá na galáxia de Órion, fala, hoje eu não vou para o culto. Começou a chover lá em Teresópolis, a minha igreja é bem distante de Teresópolis. Fala, eu não vou para a célula não, porque hoje está com dificuldade. E no dia da célula, pinta a casa, reforma o carro, visita a mãe que está doente, faz tudo. Eu entendo. Mas Jesus me trouxe aqui para abençoar a sua vida, querido. Sabe para que Jesus me trouxe? Para você voltar a amar a igreja. Para você voltar a querer desejar e investir a sua vida, o seu talento, a sua empresa, os seus recursos, tudo que Deus tem te dado, você se apaixonar de novo pela igreja. Pastor, mas você só está mostrando que a igreja de Éfeso caminhou de mal a pior. Sim, mas Deus amava tanto aquela igreja como te ama, que Ele tem uma palavra de cura para você. Vamos continuar avançando na história de Éfeso, agora nós vamos para a parte final da história de Éfeso. Qual é a parte final? Apocalipse. Então eu queria que você abrisse lá em Apocalipse. Abra lá em Apocalipse.
Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Quero que você preste bastante atenção nisso. Porque Deus tem uma palavra de cura para a igreja de Éfeso, como tem uma palavra de cura hoje para a sua vida. Preste atenção o que Deus fala para a igreja de Éfeso, 40 e poucos anos depois. Apocalipse foi escrito 40 e poucos anos depois do início da igreja de Éfeso, mas Deus teve uma palavra de cura. Talvez você está vivendo muito tempo nessa frieza. Você já perdeu aquela paixão de ver um Luan se convertendo. Você já perdeu a visão de Belo Horizonte ser transformada por você e pela sua célula, porque a igreja de Éfeso, com 3 anos, estava mudando a Ásia, só com 12 homens, uma célula fez aquilo. Talvez você já perdeu isso, mas Deus quer restaurar nessa noite. O que Deus quer restaurar? Vamos ver? Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que tu não podes sofrer aos maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. De alguma forma, aquele conselho que o apóstolo Paulo deu para aquela igreja, passaram-se anos, mas a igreja de Éfeso, eles ficaram com isso na cabeça. E qualquer um que chegava lá, eles falavam, isso aí pode ser aquele lobo que o apóstolo Paulo falou. Tudo bem. Mas vamos avançar aqui. E diz assim, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deus conhece o teu coração. Ele sabe que você não chora mais na ceia, que você não se inspira no louvor, que você não ama mais estar nos cultos, que IGD para você é um peso, que a sua célula é um peso, que ganhar pessoas para Jesus não é mais a tua prática, que você pensa na sua vida profissional, no seu curso superior, em viajar para fora, mas você não pensa em fazer discípulos para Jesus. Ele fala aqui, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele fala para aquela igreja que estava mudando uma cidade, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras da igreja de Éfeso? É lá na escola de Tirano, onde eles estavam ganhando pessoas para Jesus, onde ele estava convertendo os homossexuais, os viciados em drogas, onde aquela igreja estava convertendo o mundo, estava convertendo a cidade em se tornar uma cidade do Senhor Jesus. Igreja Batista Central, sabe o que Deus me colocou no coração? Falar para vocês o seguinte: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Sabe por quê? Deus está contando contigo, querido. E Deus te ama tanto, que apesar, talvez, do seu afastamento, da sua falta de investimento, você está aqui nessa noite porque Deus queria tratar o seu coração. A pergunta é, você vai fazer como a igreja de 1 João? Vai falar assim, eu não tenho pecado. Ou você vai fazer como aquela igreja de Éfeso, que as pessoas queimavam as coisas e falavam, eu não quero mais isso, eu não quero mais o pecado na minha vida, eu não quero mais estar frio, eu não quero mais passar a semana toda sem falar de Jesus para alguém. Eu quero falar, eu quero gerar discípulos, eu quero mudar a história, porque eu vou te falar, querido, para mim, eu vou te falar. Um dia desse, almocei com, tem 2 histórias interessantes, almocei com um gerente de banco geral, um gerentão, e junto com uma ovelha, que quer ser pastor, e ele é gerente também, e o gerentão falou assim para mim, pastor, eu tenho falado para ele que esse negócio de ser pastor não dá certo, que assim o Bradesco é uma instituição sólida, e que a melhor coisa para ele é ser então um gerentão de banco. Eu falei para ele, querido, não existe nada mais sólido na vida do que a igreja do Senhor Jesus, porque tem 2000 anos de história sendo atacada e ela continua firme.
A Bíblia não fala que ser delegado federal, juiz federal, cardiologista, neurocirurgião é excelente obra. Mas a Bíblia diz, aquele que almeja o episcopado, ou seja, almeja cuidar de pessoas, excelente obra almeja. E eu disse isso para ele, querido, para mim excelente obra é cuidar de vidas. Um dia desse um casal me chamou na casa deles. E eles falaram assim para mim, pastor, eu quero te agradecer, porque hoje o meu casamento só está aqui hoje, porque o Senhor cuidou do meu marido e nos orientou na palavra, e hoje somos servos de Deus e o nosso casamento está restaurado. Isso tem preço? Mas é isso que Jesus quer que você escute durante a sua vida toda. Só que você precisa restaurar o seu primeiro amor. Você quer restaurar o seu primeiro amor nessa noite, mas precisa de muito quebrantamento. Você precisa reconhecer aonde você caiu na sua história, quem foi que você ouviu, quem foi que te influenciou. Às vezes foi um negócio, às vezes foi um curso superior, às vezes foi um amigo da faculdade, às vezes pode ter sido até um crente que estava aqui dentro, pode ter sido até um mau líder. Alguém te influenciou, mas você parou de sonhar com igreja, porque igreja, querido, é o sonho de Deus, e Ele quer que você sonhe com o sonho dEle. Vamos, então, orar nesse momento, em um momento de quebrantamento. Eu queria que você fechasse seus olhos, lembrando da história de Éfeso, daquela igreja linda que estava mudando a cidade. E aonde você se encontra naquela história? Você ainda se encontra nos 3 primeiros anos arrebentando, ou você já avançou mais um pouquinho e já está assim tão frio? Porque Jesus quer restaurar a tua vida hoje. Igreja Batista Central, Jesus quer continuar contando com você para mudar Belo Horizonte, mas precisa que cada um aqui decida voltar ao primeiro amor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Olha, Jesus te ama muito, querido. Minha amada, Jesus te ama muito. E assim, Ele está falando para você a história da igreja de Éfeso, porque Ele quer que a história na sua vida seja uma história de restauração, onde você vai ver onde caiu e vai voltar às obras do primeiro amor. Aquela obra que não falta culto, aquela obra que vem para o GT, aquela obra que não falta célula, aquela obra que consolida, que evangeliza, fala de Jesus para todo mundo. Olha, existem pessoas na sua família que precisam que você volte ao primeiro amor, porque se você não voltar, talvez eles vão ser perdidos ou vão se perder para toda a eternidade. Jesus está te alertando hoje, volta, volta, volta. Então você quer voltar ao primeiro amor? Você reconhece? Você reconhece? Jesus falou contigo hoje. Jesus parece que fez um filme da sua vida espiritual aqui, falando com a igreja de Éfeso. E você quer voltar, você quer se quebrantar diante de Deus. Vidas dependem de você. A história de Belo Horizonte depende de você, da sua célula. Depende do seu coração agora se quebrantando. A igreja de Éfeso chegou a um ponto que falou, nós não temos pecado. E João falou, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas olha para a sua vida, você não precisa voltar ao primeiro amor, se arrepender. Então, se você reconhece isso de uma maneira muito especial para Deus, em nome de Jesus, meu irmão, você não vai se levantar porque os outros estão se levantando. Você vai se levantar porque você está de uma maneira muito especial, falando para Deus, Senhor, eu preciso mesmo voltar ao primeiro amor. Eu errei, eu caí, mas Jesus está aqui para te levantar. Você quer reconhecer isso? Você voltou a praticar as obras do Egito. Talvez você voltou a mentir, você voltou a trair, você voltou a adulterar, se prostituir. Não sei. Se você quer isso, querido, eu queria que você se levantasse aí no seu lugar. Você se levantasse falando para Deus assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Só se levanta. Aleluia, igreja. Parabéns. Ao se levantar, fala isso para Deus. Contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Querido, eu queria que você nesse momento começasse a falar para Deus, que a palavra de Deus
veja onde caiu, se arrepende e volta a praticar as obras do primeiro amor. Querido, aqui talvez, aqui dentro, você não vai conseguir voltar a praticar as obras do primeiro amor, mas você pode ver onde você caiu e se arrepender. Faça essa oração agora. Fala assim: Senhor, eu caí nisso, eu errei naquilo, mas eu volto hoje para o Senhor, em nome de Jesus. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Eu queria chamar os diáconos e coordenadores aqui na frente. Querido, se você está do lado de alguém que está em pé, fica em pé. Se você está do lado de alguém que está em pé, eu queria que você orasse com essa pessoa aí. Orasse restaurando o primeiro amor. Ora por ela agora no nome de Jesus. Vai até ela, amém, querido. É choro mesmo, é lágrima de arrependimento, mas Deus está enxugando, viu, querido? Deus está enxugando as tuas lágrimas aqui. O Egito não é o teu lugar, não. O Egito não é o teu lugar, não. O teu lugar não é o Egito. O teu lugar é a igreja do Senhor Jesus. Comece a orar por essas vidas. Você está com alguém em pé do seu lado? Se levante e ore com essa pessoa aí. Comece a orar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor. Eu quero. Queridos, vamos ficar todos em pé nesse momento. Vidas estão sendo restauradas. A igreja está sendo restaurada. No primeiro amor de restauração, de mudança da cidade. E se você já é batizado e está em plena comunhão com a sua igreja ou com esta igreja, com a sua família espiritual, eu queria que você pegasse esse cálice e esse pão. E nós vamos orar agora, encerrando esse momento de mensagem. Fazer uma ceia especial agora, uma ceia de volta ao primeiro amor, uma ceia de paixão pela igreja, uma ceia de paixão pelo investimento na igreja. Querido, você vai investir na igreja como nunca, e eu queria que você fizesse um voto agora. Você vai fazer um voto diante de quê? Diante da nossa lembrança do sangue, do corpo de Jesus que foi entregue por nós. Querido, sabe qual é o maior preço? Sabe qual é o maior preço que levava a igreja de Éfeso à doação? Eles lembravam sempre: Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue por mim. Queridos, vamos continuar cantando essa música e fazer dessa música a nossa oração? Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo.
querido. Eu quero voltar. Você que oraram, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero voltar nessa noite ao primeiro amor. Eu queria só que você levantasse a sua mão e eu quero orar por você. Tudo bem? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, meu pai me batia muito, batia na minha mãe, e eu contava com alguma coisa para me ajudar, Senhor. E o que eu esperava era a igreja. Um dia o servo do Senhor me salvou, me ensinou o caminho da salvação, Senhor. Pai, essas mãos levantadas, eu tenho certeza que é a oração de muitas crianças que estão sendo espancadas pelos pais, de muitos homossexuais que vão mudar o sexo, queriam mudar o sexo, mas não vão, porque essas mãos serão teus instrumentos para mudar essa cidade. Senhor, que Belo Horizonte mude, Senhor, através dessas mãos levantadas. Senhor, que jovens que estão nas drogas, que iriam morrer de overdose, Senhor, não morram, porque essas mãos estão levantadas. E junto com esses outros servos que reconhecem que ainda estão no primeiro amor, muda Belo Horizonte, Senhor. Muda Belo Horizonte, Deus. Liberta pais jovens, salva famílias e leve-os à eternidade, Senhor. Que todas as portas do inferno em Belo Horizonte, toda mentira, Senhor, como tinha em Éfeso, todo o templo de Ártemis aqui em Belo Horizonte, Pai, seja destruído pela força, Senhor, do Senhor, através dessas vidas que vão proclamar o Teu Evangelho. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Todos já receberam o elemento? Todos já receberam? Você já recebeu o elemento? Todos? Aí em cima, quem não recebeu, você pode levantar sua mão? Opa, ali. Amém. Fico feliz, queridos, porque a história da igreja de Éfeso, eu creio que foi uma história de restauração, assim como eu creio que hoje aconteceu aqui nesse lugar. A palavra de Deus diz lá em Corinto, Paulo falando sobre aquela noite onde Jesus fez a ceia. E Jesus falou o quê? O pão é o meu corpo que é dado por vós. E todas as vezes que vocês comerem este pão, vocês vão lembrar que o meu corpo foi entregue na cruz por vocês. O cálice é o vinho, mas que significa o quê? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então não importa, querido, o que fez você esfriar, eu te garanto, o sangue de Jesus pode te purificar nessa noite. Pastor, mas eu erro e eu tenho medo de daqui a 2, 3 dias voltar a errar. Toma posse do sangue de Jesus nessa noite, falando de sangue de Jesus, me purifica, minha mente, o meu coração, a minha alma, e vocês vão ver que nunca mais esse pecado vai assolar a sua vida, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Amém? Alguém deixou de receber? Se alguém deixou, levanta a sua mão. Amém. Obrigado aos coordenadores, diáconos, pastores. Muito obrigado pelo seu serviço, viu, irmão? Parabéns. Então convido você em um gesto assim de igreja que investe mesmo, que falta faculdade para ir no GD, que sai 2 horas da manhã naqueles botequins cheios de jovens, que tem muito, gente. O terreno está fértil demais. Você pega o pão e agora coma, lembrando que é o corpo de Jesus que foi entregue por você. Você sabe que naquela noite ele também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Você orou com alguma pessoa aí
que restaurou, que pediu restauração do primeiro amor, eu queria convidar você a trocar o cálice com ela, falando assim: ó, o sangue de Jesus restaurou o teu primeiro amor nessa noite. Só fazer isso, viu? Não, ele é meu. O sangue de Jesus restaura o teu primeiro amor nessa noite. Amém. Amém, queridos? E com o mesmo gesto, nós então vamos tomar do cálice que simboliza o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Tomemos então. Luizão, meu irmão, vem cá. Eu já te perdoei no início do culto. Somos igreja mesmo, né, irmão? Glória a Deus. Te amo demais. Vamos orar então? Vamos agradecer por essa noite. Você foi abençoado, querido? Mas eu queria ministrar uma palavra na sua vida. Tem muita gente que deveria ter ouvido essa palavra de restauração do primeiro amor. E você vai ser o instrumento para abençoar essas pessoas. Você conhece irmão que precisa restaurar o seu primeiro amor? Quem conhece aí? Levanta a sua mão. Fica com a mão levantada. Querido, abençoe o seu irmão com essa palavra. Ensine para ele por que a igreja de Éfeso recebeu essa palavra, porque ela se desviou ao longo do tempo. E fala para ele: a síndrome do maná não vai pegar você. Você que levantou a mão, você vai restaurar o primeiro amor de alguém. E sobre a sua vida vai ser amontoado o galardão, brasas. Você crê nisso? Pastor, só orar por isso. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra que fala aos nossos corações. Quando voltamos ao primeiro amor, Deus, aquele início de tudo, faz isso com esta igreja, Deus, para que Belo Horizonte conheça o poder, conheça a tua graça, conheça as manifestações do Senhor, Deus. Por isso, usa o teu povo reunido aqui, usa o teu povo levando nessa semana essa palavra, Deus, propagando essa palavra e essas verdades a tantas outras vidas que precisam ser abençoadas. Muito obrigado, a Deus, por essa noite tão preciosa. Nós agradecemos pela vida do nosso pastor, que nos abençoou tanto, tão amigo nosso, vive conosco, é a nossa igreja junto conosco naquela cidade também. Obrigado pela presença dele, sua família tão linda, sua igreja. Nós oramos que a Referencial de Vida continue, Deus, fazendo o que está fazendo diferença em São João, Senhor. Nós pedimos isso, Deus, a tua bênção sobre aqueles irmãos, sobre essa família pastoral. Muito obrigado pela vida deles. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, pelo louvor, pela tua palavra, pela tua presença que é tão forte entre nós. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero propor para você algo carinhoso. Tudo bem? Pastor Paulo não está aqui, ele não vai poder brigar comigo. É o seguinte: todas as vezes que eu chego lá, Pastor Iná, ele também não está aí. Que bênção. Glória a Deus. Tu vê que Deus, né, providenciou. É o seguinte: todas as vezes que eu termino o culto lá da igreja, todas as vezes não, porque fica chato, mas algumas vezes eu falo assim, irmãos, eu pergunto assim: essa igreja batista é o quê? E aí o pessoal responde assim carinhosamente, eles que respondem assim: essa igreja batista é o quê? Eles falam, né? Essa igreja, eu pergunto, essa igreja batista é o quê? Eles falam, aqui entendeu? Tá travando aqui. E eles falam assim: um referencial de vida. Vocês já viram? Eu já gravei um vídeo aqui, presenteando aqui o Paulo. Vocês podem me abençoar? Então eu vou perguntar: essa igreja batista é o quê? Aí vocês vão responder: um referencial de vida. Aí eu vou falar lá no Rio que essa é a minha igreja agora, entendeu? Não, pode ir lá. Essa igreja batista é o quê? Um referencial de vida. Valeu, gente, foi uma honra demais estar com vocês aqui. Que Deus abençoe muito a vida de vocês no primeiro amor de Jesus Cristo. Deus abençoe.